Meus amigos Haribo, minhas amigas Haribo. Não, vamos fazer de novo. Tá, vai. De novo. O programa de hoje é um dos que eu mais esperei para gravar, porque eu queria mostrar muito uma técnica de multiplicação do espatífilo. Nós vamos falar de 3 espécies de espatífilo. O espatífilo pequeno, que dá em média a folha deste tamanho, o médio, que dá a folha mais ou menos deste tamanho, e a grande estrela é a sensação de todos os espatífilos, o gigante, que dá a folha desse tamanho. Então a gente já volta com a técnica de multiplicação do espatífilo. Hoje eu estou no meio dessa floresta de espatífilo para mostrar para vocês essa espécie que nos traz paz. A paz invadiu os nossos corações, porque ele é conhecido também popularmente como o lírio da paz. Só que ele existe em variados tamanhos. É uma planta da América do Sul, é muito recorrente e talvez seja até oriunda da Venezuela, mas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês esse aqui que é o da espécie menor, que as flores não são tão grandes quanto as outras espécies. Esses espatífilos, eles não gostam de sol, eles gostam de meia sombra à sombra. Então é uma planta muito importante para ficar dentro de casa. O pessoal fala até que é um pouco termômetro. As pessoas que acreditam um pouco nas energias das plantas falam que é um termômetro. Se o seu espatífilo ou lírio da paz está indo bem, é sinal que a sua casa está com harmonia, está tudo tranquilo. Mas o segredo para não deixar murchar o espatífilo é sempre ter umidade nas folhas e na terra. Bom, a umidade das folhas nem é tão necessário assim, mas é bom de vez em quando você lavar as folhas, porque por ficar dentro de casa ou em locais sombreados, como por exemplo varandas, vai juntar poeira nas folhas. Então é importante que o espatífilo seja de vez em quando literalmente lavado. Aqui em casa a gente tem muito desse espatífilo, tanto desses pequenos, os médios e os grandões, nós temos muito na natureza mesmo, no jardim, por debaixo das árvores, então a gente não lava tanto as folhas deles. Esses aqui, alguns estão até meio sujos, meio com poeira, porque estavam em varandas, mas a gente estava numa correria hoje para gravar esse vídeo, porque esse vídeo é muito interessante. Bom, o espatífilo médio, as folhas dele geralmente vão chegar a 20, 25 centímetros de diâmetro. Esse espatífilo aqui é um espatífilo que eu ganhei por volta de 2007, então já tem 13 anos que esse espatífilo está comigo, essa planta, né? Aí você vai falar assim, nossa, mas 13 anos depois ele está desse tamanho? Não, eu já mudei ele umas 4 vezes de vaso, e nessas mudanças sempre eu retiro mudas dele. Na última grande mudança que eu fiz, eu só deixei 3 plantas nesse vaso, e o restante eu tirei mais ou menos de 30 a 40 mudas e que eu plantei no jardim. Aí vocês vão ver que essas 2 espécies, elas multiplicam muito por brotação. Então você vê aqui, ó, tem mudinhas pequenas, mudinhas médias. Se eu quisesse fazer mudas delas, eu já poderia começar a fazer. Coisa que não acontece com o espatífilo gigante, que é uma flor muito grande, mas a flor não é tão abundante quanto nessas espécies. Essas espécies aqui entouceram muito rápido e elas dão muitas flores, porque cada planta vai dar uma flor por temporada. Mas é o que não acontece no espatífilo gigante, vocês vão ver. Hoje nós temos aqui em casa por volta de umas 20 a 30 plantas do espatífilo gigante, sem contar os pequenininhos que já estão com mudas. Mas isso começou com uma única planta. Por volta de 2010 eu comprei meu primeiro espatífilo gigante, que já era uma planta cara. Eu paguei R$50 em 2010, há 10 anos atrás, na primeira planta. E eu reparei, vamos lá perto do espatífilo gigante. Eu reparei que o espatífilo gigante não dava touceira. Estava demorando muito, eu já estava com ele há 3, 4 anos e não conseguia mudas dele. E as pessoas vinham na minha casa, queriam muda, e a minha avó via e queria uma muda, e eu não conseguia fazer a muda porque eu não entendia ainda como que o espatífilo ia se multiplicar. É certo que ele dá uma flor grande, chega a 20, 25 centímetros a flor, mas ela não é tão, assim, o X da questão do espatífilo, na minha opinião, são as folhas, porque a flor dura muito pouco, a flor, por ser muito grande, ela geralmente não consegue sustentar,
e dá uma quebrada, uma caída, né? Então, o grande chamativo dessa planta são essas belas folhas, né? Ela é muito decorativa, não suporta sol. Se você colocar um dia no sol, a folha dela amarela, queima, seca e murcha. Então, esse é um primeiro cuidado, não pode o sol no espatífilo. Então, qualquer um deles, mas esse aqui, mais ainda, por ter folhas muito largas, ela no sol fica uma negação. Agora eu vou mostrar como que eu multipliquei o espatífilo, que não por sementes, porque o que eu estava falando é o seguinte, as flores, elas podem até dar sementes. Aqui em casa já aconteceu de vingar uma semente, uma não, né? Um conjunto de sementes que ficam ali no meio da flor, mas eu nunca consegui plantar e ter a germinação. Eu sei que é possível fazer, mas o jeito que eu vou mostrar é muito mais eficiente de você conseguir várias mudas já desenvolvidas do seu espatífilo gigante. Aqui não é o caso, mas eu quero que vocês vejam aqui de perto que o espatífilo, ele vai crescer a partir da terra e vai chegar um momento que você vai ver que vai ter um caule aqui, onde as folhas vão começar a sair aqui por dentro, as folhas vão começar a sair mais alto da terra. E aqui você vai ver um monte de raízes. Não é o caso desse, porque esse está recém-plantado e eu vou explicar por que ele está recém-plantado. Ele era parte de uma outra planta que eu vou mostrar ali para vocês. Essa planta aqui era, na verdade, parte dessa daqui. Vocês vão ver que aqui dentro tem um toco dela, olha. Ficou um pedaço das raízes e isso eu vou garantir a vocês o seguinte: não corte a sua planta se não aparecer essas raízes e tiver também aqui um caule que fique com pelo menos 10 centímetros de raízes para a planta mãe. Essa planta que vai ser cortada aqui, ela precisa sair daqui com raízes, para que na hora que você plante ela numa terra nova, ela tenha força para se sustentar e ter a brotação de raízes adequada. Porque se você corta quase sem raízes, ela pode melar, pode morrer, ou essas folhas aqui murcharem completamente e demorar muito para você conseguir recuperar essa planta. Então, só faça esse corte se você tiver uma planta já adulta. Então, o que eu fiz? Eu cortei aqui, plantei a planta mãe em outro vaso, e depois de 2 meses, eu estou com essas brotações aqui. Você pode ver que aqui tem pelo menos 5 já saindo. São 5 brotos que vão brotar da raiz que ficou nesse solo. Então é importante também você tomar cuidado e fazer esse procedimento em vaso. Não é legal fazer no chão. Se você tiver essa planta plantada no chão, vai ser mais complicado de você conseguir manter a umidade e tomar conta desses brotos. Então o ideal é assim, ó, num vaso, plantado mais no fundo possível. As pessoas têm muita mania dessa de transbordar aqui com terra. Não pode. As plantas não precisam de terra até aqui em cima. As plantas precisam de um respiro na terra para que quando você jogue a água penetre na terra e não saia vazando terra para tudo que é lado. E tem muita gente também que gosta de botar terra na planta, que sufoca aquela planta, a planta fica com terra até o pescoço dela. Não é o caso disso aqui. Você precisa deixar as raízes respirarem e a brotação vai sair. 2 meses, 4 meses depois, olha que legal, 4 meses depois a gente já tem 5 brotos aqui, já bem desenvolvidos, mas ainda não é hora de mudar, porque esses brotos, eles ainda dependem 100% da planta mãe, da raiz que ficou. Esse broto ainda não é desenvolvido com raiz para você retirar ele, então tem que ter paciência. Eu sei que são muito bonitinhos, são os bebezinhos super legais, mas ainda não é hora de tirar. 6 meses depois, eles vão estar assim. Olha que legal esse vaso. Esse vaso aqui, eu já colhi, vamos dizer assim, eu já retirei dele 3 ciclos de mudas. Esse daqui, na verdade, ele não tem 6 meses. Com 6 meses ele vai estar desse tamanho. Mas esse aqui já é o terceiro ciclo de mudas. Quando chega nesse tamanho e você tem mais ou menos umas 6, 7 folhas na muda, é sinal que a muda já desenvolveu as raízes que precisa para ser uma nova planta. Então você vem aqui com todo cuidado e vai retirar da planta mãe, vai soltar ela daqui, retirando ela da planta mãe.
E aí ela já vai sair com raízes, tá vendo? Então ela precisa ser uma planta desenvolvida. Aqui você já tem uma muda do Spathiphyllum gigante já desenvolvido. Se você planta isso aqui numa terra boa, num vaso legal, daqui uns 4 meses ela já está tão grande, tão quanto essa. Ela cresce muito rápido se ela tiver uma boa drenagem no vaso, uma boa alimentação através de nutrientes. E aí, é claro, você vai ter vários tamanhos de muda. Olha as raízes como estão bem desenvolvidas. E aí o que eu faço? Primeira leva de mudas, eu retiro todas elas que já estão enraizadas, que já estão com as suas raízes bem estruturadas, né? Todas elas vão virar mudas. Olha essa como está com raiz. Vou plantar nos seus vasos independentes. Às vezes eu nem retiro todas, essas são as maiores, deixo as 3 pequenas aqui para desenvolver e chegar naquele tamanho. Se quiser tirar, tira, se não quiser pode deixar. Mas mantém aqui, é a terceira vez que eu retiro mudas daqui, então a planta mãe já quase sumiu daqui do meio. Então é sinal de que eu já tirei pelo menos 10 mudas antes dessa. A gente consegue em torno de 15 a 20 mudas de Spathiphyllum a cada vez que você corta e faz esse corte brusco, né, na planta. Então você tira as primeiras que saem e deixa lá, ela brota de novo. Na terceira vez ela vai brotar de novo, que é o caso dessa que a gente mostrou aqui. E aí geralmente a gente não tem mais brotação depois da terceira vez que a gente retira mudas do Spathiphyllum. Então o importante é isso, você tem uma planta, o importante é conseguir uma planta dessa, deixar ela ficar grande, deixar ela sair da terra, ter os 10 centímetros de raiz para a planta mãe, faz o corte, planta em outro vaso como aconteceu com essa daqui. Essa daqui é exatamente a planta que deu origem a esses primeiros brotos aqui, então você vê que a planta mãe não sofreu, a planta mãe continua sendo vistosa, grande, as folhas não murcharam, as folhas continuam do jeito que estavam antes do corte. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o Spathiphyllum, o lírio da paz, que vocês consigam fazer a multiplicação do Spathiphyllum gigante na casa de vocês. Dá um like, aí embaixo tem uma mãozinha assim, você dá um joinha, se inscreve no canal, porque o próximo programa vai ser sobre o bastão do imperador. E eu vou mostrar várias espécies de bastão do imperador para vocês que gostam de flores tropicais. Hoje, o programa teve aqui no cenário as casinhas de passarinho da Adriana Silveira e do Rômulo. Ele faz a casinha, ela pinta, então ela mandou pra gente mostrar aqui para vocês o trabalho desses artesãos aqui de Itatiaia. Um abraço e até a próxima. Saudações, Haribus!